Você sabe o que a Bíblia ensina acerca de confissão de pecados? Você sabe para quem se deve confessar pecado? Você sabe quem exclusivamente pode perdoar pecado? Você sabe o que fazer para manter a relação íntima com Deus? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Rodrigo Gomes, sejam muito bem-vindos, vocês estão no meu canal, a ACAT, Academia Teológica e Ensinos, e se você é novo por aqui, lembre-se que todo aquele que se inscreve no meu canal me ajuda a fazer missões, literalmente. Nós temos um projeto no Paraguai, um projeto na África, e todos inscritos no canal, os recursos que nós angariamos do YouTube nos ajudam a fazer a obra missionária. Você pode deixar o teu like, lembrando que o like é um acionamento de um dispositivo para que o YouTube, ele mesmo, o seu programa reconheça. O vídeo é relevante, estão deixando o like, então o próprio YouTube recomenda esse vídeo. E automaticamente estaremos fazendo o quê? Evangelizando o mundo. Então tudo que for de Deus, não só o meu canal, deixa o like positivo por YouTube evangelizar o mundo. Nós estamos aqui hoje para aprender a lição de número 8, que tem como tema confessando e abandonando o pecado. Os nossos slides você pode encontrar na Catflix, lembrando, a Catflix está com preço promocional de 12 parcelas de R$ 29,90. Dentro da Catflix você estuda básico, médio, bacharel em teologia, com certificado reconhecido pela CGADB, também curso de oratório, os slides dos jovens, dos adultos, tudo por 12 parcelas de R$ 29,90. É uma assinatura anual, mas é preço promocional que você encontra lá nos grupos do WhatsApp. Então, veja na descrição do vídeo, também no QR Code, você pode ir para o grupo do WhatsApp e encontrar o preço promocional. Até o dia 10 de junho estará o preço promocional. Depois vai aumentar um pouquinho, vai para R$ 39,90. Mas, se você deseja o preço promocional, entre no grupo do WhatsApp, você vai encontrar lá o link desse preço promocional. Vamos fazer a nossa oração para que nós possamos entender esta lição e fortalecer mais e mais a comunhão da nossa alma com o Senhor. Ore com o pastor Rodrigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder estudar novamente a Tua Palavra. Abençoe esta lição, abençoe cada professor, cada aluno, cada pastor, cada igreja, abençoe todos os Teus filhos. Que em tudo o Teu nome seja glorificado e nós, Pai, cremos na Tua bênção para a nossa edificação. Para a honra e glória do Teu nome, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tome posse desta bênção, vem comigo, vamos lá? Nós temos o nosso texto áureo, Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. A lição hoje ela vai trabalhar, de acordo com a finalidade teológica do conteúdo bíblico que está na lição, ela vai trabalhar o relacionamento íntimo do indivíduo com Deus. Como você pode se relacionar com Deus, para ter comunhão com Deus e receber as suas bênçãos, ou para viver afastado de Deus, sofrendo as consequências disso. E nós vamos aprender especificamente um assunto importantíssimo que vai garantir a comunhão dos indivíduos com Deus, que é exatamente confessar os pecados. Se arrepender, confessar, abandonar o pecado, para receber todos os benefícios que Deus oferece. E por que a Bíblia trabalha a questão da confissão? Porque o ser humano é orgulhoso, exaltado, o ser humano não gosta de se humilhar, de voltar atrás, de reconhecer seus erros. Ninguém gosta de ser constrangido, de dizer que errou. As pessoas sentem assim um descontentamento e não querem expor suas fraquezas. Mas se desejar, se quiser se relacionar com Deus, tem que expor suas fraquezas, tem que se aproximar de Deus, arrependido e confessar. Então nós vamos aprender hoje a prática da confissão perante Deus para poder ter intimidade e receber as bênçãos de Deus. Vamos lá? Nós temos aqui a verdade prática para desfrutar um caminho de restauração, de reconciliação com Deus. Precisamos confessar o pecado.
e abandoná-lo de uma vez por todas. Confessar, Rodrigo, chegar a se aproximar de Deus e reconhecer: Senhor, eu sou um miserável, um pecador, eu cometi esse ato que te entristeceu, esse ato que lhe desagradou, eu cometi algo contra pessoas, contra empresas, contra famílias, contra o casamento. Se aproximar de Deus e confessar. Num relacionamento com Deus, através do quê, pastor? Da oração. O relacionamento com Deus é através da oração. De qualquer forma? Não, de qualquer forma não. De forma consagrada, reverente, mas se aproximar de Deus e reconhecer seus pecados e confessar. E se tiver prejudicado alguém, pastor Rodrigo, procure essa pessoa, confesse: eu lhe prejudiquei, estou arrependido, me perdoe. Essa pessoa vai ser perdoada. E se eu quiser procurar alguém para me ajudar, eu quero confessar alguma coisa, procura, é saudável, confessa, teu pastor, alguém de confiança, vai lá. Mas a lição vai abordar especificamente o relacionamento com Deus. Claro que existem várias outras situações, né, no âmbito do relacionamento pessoal, das relações interpessoais, em que é necessário também, em determinadas situações, procurar, seja o cônjuge, seja o patrão, um amigo, o próprio pastor, né? E se a pessoa está querendo esconder que via público alguma coisa, dependendo do grau daquilo que ela fez de errado, né? Um pecado para a morte, um pecado que gera escândalo, vinha público, ela vai ser procurada. E quando ser procurada, não esconde, confessa. Então tem várias situações. A lição ela não vai abordar todas as situações de relacionamento interpessoal, do relacionamento da igreja, ou do estilo de uma liderança de tratar certos assuntos, se tratando de pecados ou escândalos. A lição não vai abordar essas questões mais corriqueiras do dia a dia ou também do convívio eclesiástico. Não, a lição vai tratar de um relacionamento individual com Deus. Como que o ser humano adquire a liberdade para se relacionar intimamente com Deus, para ser aceito por Deus, para sair a acusação da condenação, para sair o medo, para sair a tribulação, a angústia do coração, para que a pessoa tenha paz, tenha segurança. Como que o ser humano vai ter paz com Deus? E nós vamos aprender que só tem uma forma: confessar os seus pecados para Deus. Ok? Entendeu? Até uma dica que eu dou aqui para os alunos: no domingo, fique no assunto da lição. E qual é o assunto da lição? É o relacionamento com Deus. Então, vários outros assuntos a lição não vai tratar. Tem várias situações que pode acontecer envolvendo pessoas, envolvendo o casamento, envolvendo o testemunho. São muitos assuntos. A lição não está tratando isso. A lição está tratando do relacionamento do ser humano com Deus. E aí nós vamos aprender sobre a confissão de pecados diante de Deus, para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus. O assunto aqui é o indivíduo e Deus. Precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Vamos lá? Nós temos nossa leitura bíblica em classe, Salmos 51 ao 12, 1 João 1, 8 ao 10. Temos também objetivos da lição: compreender o que significa a confissão de pecado, mostrar o perigo do pecado não confessado, compreender que a confissão de pecado é um caminho para a cura e a restauração. Questionário, método tempestade cerebral. Faça essas perguntas no início, os alunos vão ficar procurando as respostas durante a lição e todos respondem no final. Muito interessante você entender essas perguntas já para você preparar a tua lição. Olha só. Qual ideia o ensino geral da Bíblia traz a respeito da confissão de pecado? O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Por que fala de ensino geral? Para não entrar em muitas situações, como eu falei, do dia a dia, questões da igreja, do trabalho, da família. A ideia não é essa. O assunto geral, ou seja, relacionamento com Deus, confessa, abandona e vai ter um relacionamento íntimo com Deus. Esse é o foco da lição. O que a pessoa reconhece no ato de confissão de pecado? No ato de confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma, sozinha. Ela tem que partir dela.
os pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ou seja, nenhum ser humano pode ter a petulância de se achar digno. Não, eu não peco. Não, estou tranquilo. Então, não, irmãos. O ser humano precisa reconhecer que é carente da misericórdia de Deus e ele tem que se autoexaminar e reconhecer que é pecador. E vamos aprender nesta lição, não com tanta profundidade, porque a lição, o propósito é abordar os tópicos da lição, mas ela entra na questão da doutrina da martiologia. Você que conhece a Catflix ou não conhece, lá no curso básico tem uma doutrina somente sobre o pecado, a martiologia. E lá a gente se aprofunda sobre os pecados voluntários, sobre os pecados involuntários, sobre transgressão, iniquidade, pecado. A gente se aprofunda nisso, para você saber a diferença. Mas hoje a gente vai trazer aqui uma visão panorâmica sobre isso. O que podemos compreender em Provérbios 28 e 13? Quando lemos e analisamos Provérbios 28 e 13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. Os judeus ensinaram que as pessoas deveriam, o próprio livro de Levítico fala sobre isso, se a pessoa cometer esses pecados, deve confessar. E só que o modo de confessar no Antigo Testamento era ir oferecer um sacrifício. Todo mundo sabia, a pessoa está reconhecendo que é pecador, porque eles não viam Deus. E não tinha também o ato de confessar para o sacerdote ou algo do tipo. A maneira deles confessarem era indo oferecer um sacrifício que todo mundo já entendia. Está reconhecendo que precisa da misericórdia do Senhor Deus. Também João Batista, quando ele batizava e falava para que eles se arrependessem dos seus pecados e fossem batizados para perdão dos pecados, as pessoas não ficavam ali como sentado num banquinho com João Batista confessando seus pecados, não. As pessoas, o próprio ato, eu quero me batizar, ela estava reconhecendo, eu sou pecadora, confesso nesse ato público que sou pecador e preciso da misericórdia de Deus. Era um batismo para arrependimento. Rodrigo, e essa questão de procurar um líder, um sacerdote, para se confessar, a Igreja Católica ela criou esse dogma baseado em Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros. Porém, ali em Tiago 5,16, o assunto é claro. A Igreja Católica criou um dogma, se baseando, dizendo que as pessoas, seria a confissão auréola, onde eles acreditavam acreditam até hoje, que o sacerdote é que tem o poder de absolver a pessoa para que ela fique livre de condenação. Nós sabemos que não é o homem que perdoa, é Deus que perdoa. E aí, então, eles criaram esse dogma baseando-se em Tiago 5,16. Porém, o contexto de Tiago 5,16, o texto não está criando uma lei para que haja essa prática na igreja. Não que seja ruim, procurar é até saudável. Vou falar agora na condição de psicólogo, apesar de não estar formado, mas estou no caminho, fazendo faculdade de psicologia. É saudável se libertar, confessando, procurar alguém, confessar, o pastor, alguém de confiança, mostrar que está arrependido. É muito saudável, é bom, faz bem para a alma, liberta, cura problemas emocionais, espirituais e até físicos. Mas ali em Tiago, o texto não está criando uma lei para fazer isso. O texto trata de pessoas que estão enfermas e podem estar enfermas por causa de pecados. Eu sempre faço isso. Quando alguém me chama para me orar, me ungir com óleo, eu pergunto, está tudo bem? Não tem nada para se acertar com Deus, com alguma pessoa, não tem nada para confessar? Já teve pessoas que disseram, pastor, eu tenho um rancor no meu coração. Eu tenho uma ira, um ódio, uma mágoa de alguém. Eu confesso que isso está me incomodando. Então perdoa, meu filho, libera o perdão, isso pode te ajudar a ser curado. Então o texto do Tiago, confessai as vossas culpas uns aos outros, trata desse assunto especificamente. Alguém que está enfermo, poderia estar enfermo por causa de um pecado e deveria confessar o pecado nessa situação de receber oração para ser curado. Mas ali o texto não está criando uma lei, nenhuma parte do Novo Testamento existe, nem no Antigo Testamento, de você criar uma lei para procurar o homem, para que você confesse para o homem, para que o homem possa te absolver. Então, temos que tomar muito cuidado. Agora, segunda lição, o que pode acontecer com quem ignora a recomendação bíblica de confessar o pecado? Esse é o problema. Olha só, ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Qualquer ser humano que querer ocultar o pecado, não se aproximar de Deus e confessar, e é tudo um processo, irmãos. Olha, o nosso batismo que a gente deu um testemunho público se batizando, nós estávamos publicamente confessando com a nossa atitude que nós somos pecadores, Deus se agrada, é um tipo de confissão.
se batizar em águas, porque você confessa, e nós vamos aprender aqui que essa palavra confessar está relacionada a 3 coisas. Mas aqui, você que não confessa, não quer confessar, a pessoa que não confessa e etc., ela vai realmente sofrer sérias consequências. Agora, ocultar, segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve ser dirigida primeiramente a quem? Por que primeiramente? Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus. Porque é Deus que perdoa. É para Ele que nós temos que confessar. Por isso que Davi diz, Senhor, somente a Ti eu pequei. Nesse sentido, de realmente receber de Deus o perdão. É Deus que perdoa. Agora, existem situações, como eu falei, a lição não vai tratar de várias situações que podem acontecer. Existem situações onde as relações humanas, seja no trabalho, na igreja, no dia a dia, no casamento, na família, precisa haver também perdão por ambas as partes. A Bíblia chega a dizer, se tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai e se acerta. Nós sabemos que nesse acerto vai necessariamente ocorrer uma confissão de um erro, de um pecado, e vai haver o perdão por ambas as partes, ou alguém vai fazer a sua parte. Eu te perdoo, mas eu não te perdoo, mas eu te perdoo. Então existem essas situações, porém a lição não vai tratar de várias situações que podem ocorrer no nosso dia a dia, seja no casamento, em casa, na família, na igreja, no trabalho, etc. A lição vai se ater ao relacionamento do ser humano com Deus. Então é claro que também nós sabemos, Rodrigo, mas para estar de bem com Deus, tem que estar de bem com o próximo. Então é lógico que vai ter coisas, vai ter situações que a pessoa vai ter que se acertar com o próximo, senão não vai ficar de bem com Deus. Próprio a oração do Pai Nosso, Pai, perdoa-nos, né? Porque nós perdoamos a quem nos deve. Então existe um relacionamento também do ser humano. Cada caso é um caso, mas geralmente as pessoas estão com suas vidas, muitos pecados não entram na esfera dos escândalos, não entram na esfera de prejudicar alguém, de prejudicar o cônjuge, de trair o cônjuge, trair a confiança do pastor ou da igreja, mas fica na esfera do ser humano diante de Deus, com seus pecados internos ou situações que não chegam a dar escândalo. Essa pessoa, para ter paz com Deus, ela vai ter que procurar a Deus. A lição vai tratar disso. A pessoa e Deus, ela vai ter que se acertar com Deus. Para nós aqui, irmãos, se conhecemos a verdade, somos evangélicos e estamos sempre estudando a Bíblia, parece que não faz muito sentido. Parece assim, não, mas nós sabemos que todo mundo tem que se acertar com Deus, irmãos. Tem 8 bilhões de seres humanos na Terra. A grande maioria não se acerta com Deus, não confessa seus pecados, não se humilha diante de Deus. E infelizmente tem muitos que estão no nosso meio que não querem humilhar-se perante Deus. Não reconhece que estão em pecados e não consegue ter paz. Não consegue. A lição vai tratar acerca desse assunto. Vamos lá então? Temos aqui a nossa introdução que diz assim: visto que o Senhor Deus deseja que todo ser humano se arrependa de seus pecados, após o arrependimento, primeiro processo, primeiro passo é o arrependimento, é o reconhecimento. Após o arrependimento, Deus espera que o ser humano confesse a Ele, através da oração. Quando se fala de confissão, não é de qualquer jeito. Não é andando na rua assim, pois é, Senhor, quero te confessar um negócio, sabe? Não é assim, irmãos. Deus, Ele é sublime, Ele é excelso, Ele é todo-poderoso. A pessoa diante de Deus de forma consagrada, já aprendemos de outras lições aqui, a oração tem que ser uma prática consagrada, uma prática onde nós devemos se envolver com essa prática de forma santa, reverente, prudente. A pessoa tem que tirar um tempo de qualidade exclusivo com Deus. E o ser humano, mediante essas situações de pecado, ela precisa tirar um tempo de qualidade com Deus, se curvar, se humilhar e confessar. Senhor, eu estou confessando o que eu estou fazendo, ou o que eu fiz, e eu me arrependo disso. Vamos aprender que essa é a atitude. Deus espera que o ser humano confesse a Ele os seus pecados e os deixe, para que este receba o perdão e a misericórdia do Senhor. Vamos para frente? Lição muito boa. Confissão de pecado. Definição, letra A, B e C. O verbo confessar vem do hebraico yadar, e significa lançar,
a ideia é que você tire para longe de você, dentro do assunto de reconhecer pecado, porque pode-se confessar, essa palavra está relacionada a outras questões também, que não é só reconhecer pecado. Vamos lá. Então, lançar, e aparece 900 vezes no Antigo Testamento, não só relacionado a confessar pecado, mas vários outros assuntos. E a maioria delas, como eu coloco aqui, não todas, mas a maioria delas, com o sentido de reconhecer o pecado e lançá-lo para longe de sua vida, conforme Salmo 32:5. Letra B. No Novo Testamento, a palavra confessar vem do grego homologel e significa concordar. Aqui aparece 25 vezes no Novo Testamento. E essa palavra homologel, na maioria das vezes, ela não está relacionada a confessar pecado, mas fazer uma confissão de fé, reconhecer ou concordar com Cristo, com a sua vontade. Por exemplo, letra C, a palavra confessar está relacionada a 3 situações na Bíblia. Primeiro, confessar pecados a Deus. Segundo, confessar a fé em Deus. Confesso. A Bíblia diz, aquele que crê com o coração e confessa com a sua boca. Aí não é confissão de pecado, é confissão de fé. Então, confessar pecados a Deus, confessar a fé em Deus e confessar pecados que geram doenças físicas e emocionais para que haja cura. Nesse caso específico, a Bíblia é clara, lá em Tiago 5,16, está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja e estes unjam com óleo. E a oração da fé sarará o enfermo e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, nessa situação de envolvimento onde alguém é chamado para fazer uma oração. E não que seja errado outras situações também, mas o texto trata desse assunto, de ser alguém alvo de uma intercessão para cura. Confessai, porque tem pecados que levam a pessoa a adoecer espiritualmente e fisicamente. Então, nesse momento onde alguém chama, eu já passei por isso várias vezes, pastor Rodrigo, faz uma oração por mim, me unjo com óleo? Te unjo. A Bíblia orienta que nesse momento é uma oportunidade. Tem enfermidades que geram doenças. Aliás, tem pecados, que geram doenças. Tá tudo bem, não tem nada para confessar para Deus, né? Se sentir liberdade, pode confessar. A Bíblia não obriga ninguém a confessar para o ser humano as coisas. A Bíblia ordena se arrepender, abandonar, produzir um fruto digno de arrependimento e confessar para Deus que é pecador. Mas, como eu disse, tem casos e casos, e nesse caso específico da cura, é uma oportunidade da pessoa confessar se cometeu algum pecado. Então, definição, confissão de pecado, tem essas situações na Bíblia. 900 vezes no Antigo Testamento, 25 vezes no Novo Testamento, e nessas 3 situações, confessar pecados a Deus, confessar a fé em Deus e confessar pecados que geram doenças. Vamos lá? A confissão bíblica de pecado, letra A e B. A confissão é resultado do arrependimento. Porém, apesar do arrependimento ser um sentimento, Deus pede a atitude de confessar os pecados a Ele. Então, tem que se arrepender? Tem. A pessoa tem que sentir vergonha. Poxa, sei da existência de Deus, sei da vontade de Deus e estou conscientemente praticando a injustiça, praticando a mentira, praticando a imoralidade, praticando a maldade, praticando o ódio e assim por diante. Eu sei que Deus não se agrada disso. A pessoa se envergonha. Há todo um processo, nós sabemos disso. Ouve a palavra de Deus, a palavra penetra entre a divisão da alma e do espírito, faz todo aquele processo. A pessoa se arrepende, se envergonha. E quando ela sentir isso, ela precisa reverentemente procurar a Deus em oração. Se ela não tiver um problema de coluna, um problema muito sério na saúde, na cabeça, nos joelhos, nos pés, então ela se curve diante de Deus. Para ela adorar a Deus. A palavra adorar, quando você lê na Bíblia, chegou diante do Senhor e o adorou. Prosquínio, prostrou-se diante de Deus. Elias, o profeta, orava com a cabeça entre os joelhos, se curvar, em sinal de humilhação. Então, se a pessoa pode, vai para a oração e agora essa intenção que está lá dentro, esse sentimento, ele se exterioriza através da prática da confissão. E a pessoa se esvazia, sabe?
sem reserva. Senhor, eu sou pecador, eu confesso, me perdoa, tenha misericórdia, mas ele tem que estar disposto a abandonar o pecado. Senão não vai fazer efeito. Ela tem que sentir vergonha do pecado. Ela tem que se entristecer por ter cometido aquilo. E a pessoa daí, depois de se arrepender, vai para a oração, praticar a confissão. A confissão ela tem que ser praticada. A confissão é uma prática. Não é só um pensamento assim, ô Jesus. Vamos supor que eu estou só pensando, tá? Não estou falando, mas para você entender o que eu estou pensando. Ô Jesus, me perdoe, Senhor, tenha misericórdia. Não, isso não é confissão, irmãos. A confissão é uma prática. No Antigo Testamento, literalmente a pessoa tinha que pegar um animal e ir lá oferecer. Ela estava confessando o seu pecado. Confere lá Levítico, se não estou equivocado, 5:5. Se alguém cometesse aquelas transgressões, deveria confessar. E a forma de confessar era oferecer um sacrifício. Nitidamente. Para Deus. Então era uma prática. A confissão é uma prática. E como eu posso executar essa prática? Através da oração reverente, humilhada, e eu devo orar e falar com Deus e confessar os meus pecados para Deus. Vamos lá? 3. O símbolo da confissão de pecado. Como assim? Alguém pode não entender esse tópico. Vamos lá. A confissão é o símbolo do reconhecimento da gravidade do pecado e do arrependimento. Então a própria confissão, ela é símbolo do arrependimento. Ela é símbolo que você reconhece a gravidade do pecado. Então, ou seja, Deus quer ver o teu arrependimento. E através do que Deus vai ver o teu arrependimento ou o meu arrependimento? Através de um símbolo. Qual é o símbolo? O ato de confessar. Então Deus quer ver o ato de confessar. Mas não é uma confissão de qualquer forma, sem arrependimento, sabe? É uma coisa sincera. É uma atitude sincera. Geralmente eu gosto de que haja ali como Pedro. Vou dar um conselho aqui. Quer ver se uma confissão ela é sincera? A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Aleluia. Aleluia. O arrependimento sincero provoca um choro amargo, onde a pessoa se entristece por ofender a Deus. Ela sente vergonha por entristecer a Deus. E ela chora amargamente arrependida. E depois que ela chora amargamente arrependida, confesse para Deus. E aí você vai ver o milagre espiritual dentro do coração. Vai sair o medo, vai sair a acusação, vai sair a angústia, a tribulação. E a pessoa vai ter paz de verdade, alegria e amizade com Deus. Todo aquele que se arrepende e confessa seu pecado a Deus, recebe a bênção do perdão, da purificação e do renovo. O que é o perdão, pastor Rodrigo? É esquecer a dívida. Imagine, irmãos, o ser humano ele vai pecando e aumentando a dívida. Aumentando a dívida. Ele conscientemente não percebe essa dívida. Mas inconscientemente essa dívida lhe cobra. De que forma? A acusação que faz com que ele sinta dentro dele o medo. Todo ser humano na face da terra que tem medo de morrer, que tem medo do amanhã, que ele sente uma grande insegurança, inconscientemente o pecado está lhe cobrando, a dívida está lhe cobrando, lhe acusando, através do quê? Do medo. Então se a pessoa confessar, ela vai receber o perdão, o Senhor vai dizer assim, olha o tamanho da dívida, anos acumulando essa dívida que eu vou cobrar, mas eu estou esquecendo essa dívida, não vou te cobrar nada, você está se arrependido, estou tirando a dívida. Aí vai embora aquela acusação, vai embora aquele medo, porque o Espírito Santo é derramado em nós, já vou mostrar para você, nosso coração, e todo medo será lançado fora. Aí não vai ter acusação, não vai ter medo de morrer, não vai ter aquela acusação inconsciente da cobrança da dívida e o medo da condenação eterna, ou do medo e assim, da morte e assim por diante. A pessoa vai ter paz. Tudo de bom acontece quando a pessoa reconhece e confessa os seus pecados. Visão geral. O ensino bíblico da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão. Reforçando, é
obrigatoriamente uma lei, um mandamento, pastor Rodrigo, que a pessoa tem que procurar Deus humilhadamente e confessar? Tem que confessar. Por incrível que pareça, tem ser humano que acha que não precisa. Não, eu sou bonzinho, não peco. E às vezes alguém até que está no nosso meio aí, no meio evangélico, entre os cristãos. Não, tá tudo ok comigo, sempre fui bonzinho, sempre fui... Não precisa estar me humilhando ali, chorando, dizendo me perdoe, Deus, eu confesso. Não precisa, tem gente que faz isso. Incrivelmente tem. Vamos lá. 2. O perigo do pecado não confessado. Tá? E aqui fica um alerta para nós que sabemos, que parece assim, pô, Rodrigo, é chover no molhado, mas sabemos que tem que confessar para Deus e tal. Calma, tem pessoas que não se humilham e não confessam. E aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia. O justo cairá 7 vezes e Deus de todas elas o levantará. Sempre que cair, sempre cometer um pecado, deve confessar. Não pode encobrir pecado, tem que confessar. Vamos lá. O perigo do pecado não confessado, os males dos pecados não confessados. Letra A. A pessoa que não confessa a Deus os seus pecados viverá em acusação. Às vezes de forma inconsciente até mesmo. Mas viverá em acusação. E tribulação. Perderá a comunhão com o Espírito Santo e perderá a alegria da salvação. Confere lá Salmo 51, 10 ao 12. Então a pessoa que não confessa é triste, vive em acusação, sabe? E se o coração condena, a pessoa não tem confiança diante de Deus. O próprio João, confere lá capítulo 3, a 1 João 3, 20 e 21. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. Agora, se o coração fica condenando e a pessoa ainda não confessou, aí ela não tem confiança. É por isso que vive com medo, vive inseguro, apavorado, daí vive pedindo oração, um mendigo espiritual, ore por mim, ore por mim, ore por mim, porque eu não tenho certeza se eu vou sair dessa situação. E vive insegura. Se o coração condena, a pessoa não tem confiança. O texto é claro. Agora, se a pessoa está arrependida, abandonou o pecado, deixou o pecado, confessou, e mesmo assim vem uma acusação, pode ser excesso de zelo da própria pessoa. Ao ponto da Bíblia dizer, nesses casos, da pessoa ter confessado, abandonado, não sente prazer no pecado, mas fica aquele senso de autoperfeição, poxa, eu não podia errar, e fica acusando. A Bíblia diz, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, cada caso é um caso, ok? Vamos lá, as pessoas, ou a pessoa que não confessa, vai passar por isso. Vamos lá, 2. As consequências do pecado de Adão e Eva, letra A e letra B. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte, tá? E quem planta na carne colherá destruição. Então é por isso que não dá para ficar encobrindo o pecado e alimentando o pecado. E tem os pecadinhos de estimação, que tem muito crente que gosta de ficar cuidando desses pecadinhos de estimação, tá? Principalmente no celular. Vigia na terra, como diz um amigo meu, vigia na terra. Então toma cuidado, tem alguns pecadinhos de estimação que as pessoas ficam brincando com ele, brincando. Quem plantar na carne vai colher destruição. Tem que abandonar. Palavra que eu quero que você guarde, uma palavra-chave desta lição. Não se conforme com o pecado. Esteja consciente. Poxa, se eu tenho essa fraqueza, se eu cometo isso, eu não sinto prazer nisso. Jesus, me liberta. Usa de misericórdia. Já vou ensinar um segredo para vocês muito importante, para vocês orar o Salmo 51. E ali tem 3 coisas importantíssimas a pedir para Deus, tá? Segura lá. B. Adão e Eva sofreram as consequências tais como perderam a comunhão com Deus primeiro, foram se esconder, ouviram a voz do Senhor e se afastaram. Não foi Deus que se afastou do homem, o homem se afastou de Deus. O pecado faz o homem se afastar de Deus e ele perde, em primeiro lugar, comunhão. Segundo lugar, foram expulsos do jardim. Deus não abre exceção para ninguém, ele é justo e vai executar juízo. Deus não tem preferidos, a pessoa não andou na vontade dele. Deus ordenou. Eu ordeno, não toque naquela árvore, não coma daquele fruto. Foi uma ordem. Lá no curso Base de Teologia tem a matéria de teontologia. Lá nós aprendemos que Deus é o Deus dos decretos. E nós vimos ali alguns decretos que Deus estabeleceu e ai daquele
que não cumprir, ele não abre exceção para ninguém. Foram expulsos do jardim, aí provaram a fadiga e a morte e transmitiram essas consequências a toda a humanidade. Qual é a prova, Rodrigo, que transmitiram? Todo mundo morre. A maior prova. Uma vez eu fui evangelizar um senhor, falei, aceita o folhetim da palavra de Deus? Ele disse, não, meu amigo, eu não peco. Aí eu falei para ele, não precisa o senhor pecar, Adão fez isso por todos. O ser humano tem que ter essa consciência, que Adão colocou toda a humanidade debaixo de condenação e o ser humano deve confessar, deve se arrepender e deve confessar os seus pecados. Regra importantíssima para ter comunhão com Deus. Confere Gênesis 3:24, Romanos 5:12 ao 14. 3. As consequências do pecado de Davi. Letra A e B. Davi, vírgula, em um primeiro momento, vírgula, cobriu a sua transgressão e por isso não prosperou em harmonia familiar e na ausência da espada. Prosperar na ausência da espada é viver sem espada dentro de casa. Ele não prosperou nisso. Alguns momentos não tinha espada, mas daqui a pouco, guerra, morte, intriga dentro da própria família. Lamentável, né? Lamentável. Davi foi um homem segundo o coração de Deus lá no campo, quando ele estava pastoreando, puro, né? Com temor. Achei Davi, homem segundo o meu coração, lá no campo. Depois, não pense que ele permaneceu segundo o coração de Deus. Ele levou vantagem que era humilde. Então reconheço, me humilho e peço perdão. Mas já não era um homem que viveu a vida toda segundo o coração de Deus. Hipótese alguma. 2 Samuel 12, 10 ao 12. Letra B. Quem ignora as consequências do pecado e não confessa, perderá a paz e irá adoecer. O próprio Davi fala que ele estava ficando doente. Salmo 32, 1 ao 5. Não se pode encobrir pecados ou ficar brincando com os pecados, ou como eu falei, ficar mimando aqueles pecadinhos de estimação, que a pessoa se conforma com aquilo e acha que não faz mal. Não, isso é danoso para a vida espiritual e para o relacionamento com Deus. 3. Visão geral, aliás. Segunda parte. A palavra de Deus mostra a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e assim alcançar o esquecimento da dívida, né? O perdão. Perdoar e esquecer a dívida. E Deus, ele tira a dívida e sai do nosso coração aquela acusação, aquela tribulação. Mas, através de um ato sincero de humilhação e confissão de pecado. Intenção, arrependimento. Intenção e prática. Ir para o joelho, se humilhar e pedir perdão e confessar os pecados. Vamos lá? 3. Confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Confessando o pecado a Deus. Letra A. Visto que somente Deus pode perdoar pecados, a Bíblia ensina que os pecados devem ser confessados a Deus, para que haja justificação por meio de Jesus Cristo. Lá no Salmo 51, confere Mateus 6 e 12, 1 João 1, 7 ao 9, mas lá no Salmo 51, Davi ele confessa para Deus. Ele faz uma oração sincera e confessa para Deus. E isso foi tão forte que ele registrou esse diálogo com Deus. Mas lá ele pediu 3 coisas importantes. Primeiro, apague as minhas transgressões. O que significa apagar as transgressões? Quando você for pedir perdão para Deus e confessar, Senhor, me perdoa, mas eu não quero ficar lembrando que eu pequei. Ficar me acusando. Poxa, não devia ter quebrado a minha aliança com Deus. Poxa, um dia eu fiz uma confissão de fé dizendo que ia obedecer e não consegui. Irmãos, o ser humano é ser humano. A Bíblia diz que quem diz que não tem pecado já está pecando. Os pecados involuntários sempre existirão na vida do ser humano, só que são involuntários. A pessoa não tem prazer neles. Apesar que o pecado de Davi foi grave, foi voluntário e foi pecado para a morte, mas ele buscou, se humilhou, pediu perdão e foi perdoado. Mas vejam bem, foi tão grave o pecado que ele cometeu, ele planejou um assassinato, ele, de forma dolosa, preparou a morte de Urias, ele cometeu um adultério terrível, mentiu, fez coisas terríveis, diabólicas até mesmo, porque, misericórdia, quando eu leio, eu vejo assim, vem cá, leve essa carta para o comandante. São instruções de batalha.
E na carta estava ali a trama para matar Urias, que estava levando a carta. Por favor, por favor. Foi terrível o que ele fez. Terrível mesmo. Mas, vejam bem, se ele não pede, Senhor, apague as transgressões, porque o meu pecado está diante de mim todo dia. A pessoa se arrepende, confessa. Se ela não pedir para Deus apagar as transgressões, a acusação, aquela vergonha nunca vai sair. A pessoa, Deus perdoa e a própria pessoa não se perdoa. Então aprenda. Senhor, apague as transgressões. Que transgredir é você conhecer e não querer fazer. Então, como ele conhecia e não quis fazer, aí parece que o grau de acusação é maior. E você precisa, Senhor, apague as transgressões. Segundo, Senhor, a iniquidade. Tem gente que pede perdão dos pecados, mas não pede para Deus tirar a iniquidade lá de dentro. Porque o que gera o pecado, porque o pecado é a exteriorização, é o fruto da iniquidade que está dentro. Davi pediu, Senhor, tira de mim a iniquidade, me purifica. E aí, cada crente, cada ser humano tem que pedir Deus. Lá dentro de mim está a iniquidade, é ela que gera o pecado. Tira do meu coração a iniquidade. Faça essa oração para Deus, se você não fez ainda. Senhor, eu já pedi perdão dos meus pecados, amém. Pecado é a exteriorização, é a luz, é o fruto. Mas tem algo que gera o pecado. E o que é? A iniquidade que está lá dentro. E o Salmo 51 ensina que nós temos que pedir para Deus tirar a iniquidade. E aí depois que Deus tira a iniquidade, Senhor, perdoe os meus pecados. Sabe? Todo o erro que eu fiz, as atitudes, que não haja consequência nenhuma para a minha vida, Senhor. Que não haja, porque quando você dá a luz ao pecado, tem consequências. Uma série de consequências. Então, Senhor, perdoa, quero estar em paz contigo, mas também não quero ficar sofrendo consequências dos meus pecados. Senhor, me ajuda, tenha misericórdia. São 3 coisas importantes. Tá? Apagar as transgressões, para não ficar lembrando, senão a pessoa vai se enquadrar lá, o que está escrito em 1 João 3:20 e 21, confere lá. Se o coração não condena, temos paz com Deus, temos confiança diante de Deus. Tem gente que está perdoado, confessou e o coração fica condenando. Mas pede para Deus apagar a transgressão, para a pessoa não ficar lembrando. E também se a pessoa pedir para tirar a iniquidade, perdoar os pecados, está completo essa obra que Deus vai fazer no seu coração. Então vamos lá. 2. Alcançando a cura e restauração. O pecado original havia criado uma barreira de inimizade contra Deus. Confere lá essa barreira, Paulo comenta sobre ela em Efésios 2,16. E Jesus derrubou essa barreira e todo aquele que confessa seu pecado é perdoado e recupera a amizade com Deus. E toda acusação que causa o medo, aquela acusação que causa o medo, é lançada fora e o homem encontra a paz. É lançada onde, pastor Rodrigo? A Bíblia diz que Deus não se lembra mais. E pelo fato de Miqueias dizer que Deus lança no mar, aí nós associamos aí e falamos que existe um mar do esquecimento, né? Deus lança lá e não lembra mais. Confere 1 João 1,9, João 15,15, vou chamar vocês de amigo, viu? Quando vai embora a acusação, cai essa barreira, através da confissão e do perdão, vem a reconciliação e vem novamente a amizade com Deus. Aí, tendo amizade com Deus, não vai ter acusação e medo. Confere 1 João 4,18, Romanos 5,5, o Espírito Santo é derramado no nosso coração. E isso vai lançar fora todo medo. Hebreus 10,17, o Senhor perdoa, esquece. Miqueias 7,18, 19, o Senhor lança os pecados no mar, lança as iniquidades lá no mar. É por isso que eu coloquei um mar aqui, Seus pecados estão perdoados. Aleluia. Nós temos que saber uma coisa. Qual é a prova, pastor Rodrigo, que eu posso ter comigo mesmo para eu ter paz de que fui perdoado e não serei cobrado e não entrarei em condenação? Sabe qual é a prova? É a certeza que eu mesmo vou ter de que vamos supor que esse controle aqui é o pecado, é a certeza de que eu larguei, deixei e não peguei mais. Não pratiquei mais. Então eu tenho que ter certeza de que eu não pratiquei mais. Aí eu vou ter certeza de que estou perdoado. Aleluia! E a nossa conclusão, ou visão geral para concluir, a confissão de pecado é o único caminho para a cura e a restauração do corpo, alma
e espírito. E para encerrar, nossa conclusão, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Deus, ele cobre no sentido de apagá-los, de esquecer. E bem-aventurado aquele que é perdoado as iniquidades. E como que se perdoa a iniquidade? Através da confissão de pecado. Para ter intimidade com Deus, o homem precisa ser humilde, confessar os seus pecados e com certeza virá paz, virá reconciliação, virá amizade, virá confiança, não haverá medo, não haverá acusação e verdadeiramente o ser humano. Rodrigo, mas como que eu posso ter paz se a Bíblia diz que quem não tem pecado quem diz que não tem pecado já está pecando? Isso significa que sempre iremos cometer pecados. Como ter paz se sempre teremos pecados? Basta você diferenciar se é pecado voluntário, onde a pessoa sente prazer, ou se é pecado involuntário, que diz respeito à condição humana. Se for involuntário, que a pessoa não sente prazer, Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia, não sinto prazer nisso, não me conformo com isso. Descanse teu coração, através desse reconhecimento, dessa confissão, Jesus Cristo, com o seu sangue, ele é fiel, te purifica de todo o pecado e você permanece em paz com Deus. Aleluia! Tome posse dessa bênção. Quero fazer uma oração por você, para que você receba as bênçãos do Senhor e tenham todos um excelente ensino da Escola Bíblica Dominical no domingo pela manhã, ou algumas igrejas ministram em outros dias, não tem problema. Vamos ser abençoados juntos. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, pela riqueza desse ensinamento e te damos graças, Senhor, por ter perdoado os nossos pecados. Nos ajuda, nos dê sabedoria, nos dê força, nos dê graça, para que sempre possamos reconhecer os nossos pecados, não sentir prazer no pecado, não se conformar com o pecado, sempre reconhecer que precisamos da Tua misericórdia. E dessa forma, temos a certeza de que a Tua graça, o Teu sangue, o Teu amor, o Teu perdão trará para as nossas vidas a paz, a perfeita reconciliação. Para a honra e glória do Teu nome, a bênção que ministramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, descanse teu coração e bons estudos. E lembrando, você pode adquirir os slides lá na Catflix. Aproveita a promoção, 12 parcelas de R$ 29,90. Aí umas 2 pizzas que você economize no ano, aí você consegue um conteúdo riquíssimo. Lembrando que as nossas escolas bíblicas dominicais ou escola bíblica dominical não é apenas um estudo de EBD, mas também é um estudo para a família, estudo bíblico para a família. Convido o teu familiar, o parente, esposo, os filhos. Olha, vamos fazer um estudo bíblico lá em casa? Quero que vocês assistam uma aula com a Bíblia na mão para nós ir pesquisando e aprender uma riqueza. Então, se inscreve no meu canal, chama mais pessoas para se inscrever no canal, assina a Catflix, tem vários cursos e conteúdos lá, verdadeiramente é muita riqueza por tão barato acesso. E fique todos na paz de Cristo Jesus. Amém.